Era madrugada e a casa estava silenciosa como igreja fechada. O relógio digital da sala marcava 3h07 quando o primeiro toque soou na porta. 3 batidas leves, compassadas, como a mão de quem conhece o ritmo da casa. Toque, toque, toque. Eu já estava acordado. Desde que a Ana partiu, o sono vinha picado, raso, cheio de lembranças que entravam e saíam sem pedir licença. Levantei devagar para não acordar as crianças. O corredor tinha cheiro de sabão em pedra e roupa limpa no varal interno. O piso frio mordeu a sola do pé. No segundo toque, 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 eu senti aquela coisa antiga no peito. Não era medo, era reconhecimento. Como se alguém chamasse pelo meu nome com o modo certo de dizer, do jeito que só ela tinha. Passei pela cômoda, e a moldura com nossa foto do casamento pareceu brilhar sob a luz do poste da rua. A Ana ria na foto, com os dentes todos, bochecha marcada de covinha. Toquei o vidro por reflexo. Estava gelado. Quem é? Perguntei, só para cumprir o papel. Não houve resposta. Só o vento assobiando pelo vão da janela mal fechada. A terceira sequência veio mais baixa, como pedido, não como ordem. Toque, toque, toque. Girei a chave. A fechadura gemeu. Abri. O corredor do prédio estava vazio. Nenhum vizinho. Nenhuma sombra. Só o tapete gasto com a palavra bem-vindo e o fio de luz que escorria da emergência. Olhei para os dois lados. Nada. Foi quando senti o cheiro. Não era cheiro de corredor, de mofo, de tinta velha. Era cheiro de jasmim. O perfume que a Ana usava nos dias simples, quando queria apenas estar bem. Na mesma hora, o celular vibrou na minha mão. Uma mensagem de número desconhecido. Você prometeu. Meu estômago virou. Encostei a porta com pressa, o coração batendo torto, mãos suadas. A mensagem ficou acesa como fogo azul na tela. 3 palavras. Você prometeu. Sentei no sofá para não cair. O silêncio da casa mudou, como se o ar fizesse outra curva nos cômodos. Do quarto, veio um choramingo baixinho da Bia. Olhei para o corredor, pronto para levantar, mas ela voltou a dormir. Eu conhecia aquelas palavras. Não eram só um aviso. Eram um eco. Eu prometi mesmo. Prometi segurando a mão da Ana, no último dia, com o cheiro de álcool do hospital e a luz fria no teto. Prometi do jeito que um homem promete quando não tem mais nada para dar a não ser a própria palavra. Eu não vou deixar nossos filhos desamparados. E nos meses seguintes, eu tinha tentado. Juro que tentei. Mas a vida é uma soma de contas que às vezes não fecham. Aluguel, remédio da mãe, material escolar, marmita que não rende. Tinha um convite de trabalho em outra cidade, pagando melhor, mas me levaria para longe por semanas, e eu tinha pensado em aceitar e deixar as crianças com a minha mãe por um tempo. Foi exatamente nessa semana de dúvida torta que os sinais começaram. O telefone fixo tocou, quebrando a madrugada em pedaços. Tremi todo. Quem liga no fixo a essa hora? Deixei tocar 3 vezes. Na quarta, atendi. Estática. Um chiado fino. E, por baixo do chiado, uma melodia. 4 notas, simples, aquelas que a Ana inventou um dia para chamar as crianças para a mesa. Tum, tum, pausa, tum, tum, tum. Levei a mão à boca. O som cortou. A linha ficou muda. E, então, a voz dela, baixa, muito baixa, como de quem fala encostado à parede do mundo. João. Eu fiquei de pé sem querer, como se um fio invisível me puxasse. Ana. O chiado engoliu o resto. A ligação caiu. O fixo ficou com a luzinha piscando, inocente, como se fosse só um aparelho. Sentei outra vez. Precisava respirar. Do quarto, um barulho de gaveta. A Bia tinha mania de levantar para beber água e esquecer a porta aberta, gelando o corredor. Fui até lá. O quarto cheirava a talco e shampoo infantil. O Miguel, enrodilhado no cobertor, roncava de leve. A Bia dormia de lado, a mão fechada em concha sob o rosto. A gaveta entreaberta era a segunda da cômoda, aquela onde a Ana guardava as cartas sem importância e as importantes também. Quando me aproximei, vi que uma fita azul pendia como língua para fora. Puxei. Era o envelope onde guardamos as cópias do juramento do cartório, as coisas chatas de banco e a nossa carta. A carta que ela me fez escrever numa madrugada, quando ainda achávamos que haveria tempo. Se eu for antes, você promete. Eu parei na metade naquele dia. Ela terminou. Prometo. Voltei para a sala com o envelope. Sentei de novo. Abri. E lá estava, a letra dela, redonda, com aqueles A minúsculos que parecem 2 bolinhas dançando. No fim da página.
Abaixo da palavra prometo, havia um ponto que eu não lembrava. Um ponto feito com outra caneta, mais escura, mais recente. Passei o dedo. A tinta manchou. Fresca. Olhei para trás. O corredor vazio, o quadro no cabide torto, a planta meio seca na varanda. Nenhum truque. Era só eu e a certeza de que alguém me cobrava do lado de lá. Pai. A voz da Bia. Pequenina no pijama de nuvem, cabelo preso num rabo torto. Você tá acordado? Eu sonhei com a mamãe. Ela falou comigo. Engoli a pressa. Abaixei na altura dela. O que ela disse? Disse não deixa o pai ir embora. E me deu um beijo que não doeu. A Bia mordeu o lábio. Beijo às vezes dói no sonho. Esse não. Abracei minha filha segurando para não amassar. O cheiro de travesseiro veio no pescoço dela. A mamãe falou mais alguma coisa. Falou Jasmine abre às 3. Ela apontou para a janela, e abriu. Eu senti. Levantei, guiando a Bia de volta para a cama. No caminho, a corrente do portão do prédio soou lá embaixo. Alguém entrou. Ou saiu. A música das 4 notas passou de novo no corredor, sem instrumento, sem assobio, só passou. Bia sorriu no escuro. Adormeceu segurando meu dedo. Quando voltei para a sala, o celular vibrou outra vez. Mesmo número desconhecido. Uma nova mensagem. Olha o quadro. Eu me recusei por um segundo. Fazer o que uma mensagem sem dono manda de madrugada não é saudável para ninguém. Mas virei o rosto. O quadro do nosso casamento tinha um reflexo diferente, como se a luz do poste tivesse mudado de lugar, e não tinha. Cheguei perto. No vidro, embaçado sem vapor, alguém tinha passado o dedo e desenhado um coração pequeno no canto, e dentro do coração, 2 iniciais, A mais J. Sorri chorando. Ajoelhei no tapete. Encostei a testa no joelho. Eu tinha perdido tanta coisa. Mas aquilo eu tinha. Fiquei ali até o peito parar de doer. O relógio apitou 3h12. A casa retomou a respiração normal. Eu comecei a juntar os pedaços. A promessa, os sinais, o trabalho longe, as crianças. Peguei papel e caneta. Escrevi em letra grande para eu cabeçadura da manhã ler sem desculpas. Você não vai. E embaixo, ligue para o seu Paulo às 8h. O patrão da obra. Em letras menores, para mim e para Ana. Eu sei. Guardei a caneta. Apaguei a sala. O cheiro de jasmim foi ficando leve até se misturar com o resto do mundo. No dia seguinte, o dia comum chegou com sua roupa de rotina. Café preto, pão passado na frigideira, lancheira da Bia, meia perdida do Miguel. Eu parecia outro, mas do lado de fora eu era o mesmo. Minha mãe chegou cedo para ficar com eles enquanto eu iria ao sindicato resolver um bico local, já decidido a não aceitar a obra fora. Expliquei pouco. Minha mãe tem aquelas antenas antigas que pegam o canal da alma dos filhos. Ela olhou para mim por cima dos óculos e falou. Ela veio, né? Não precisei responder. Então ouve. Completou. Porque quando elas vêm, é porque a gente tá surdo. Às 8 em ponto, liguei para o seu Paulo. Expliquei que não ia. Ele tentou negociar, falou em diária dobrada, em quarto pago, em folga cada 15 dias. Eu quase disse sim por reflexo. O sim estava na garganta como caco de vidro. O fixo tocou. Eu disse ao seu Paulo para esperar, botei no viva voz por engano. Do outro lado, uma voz feminina. Bom dia. É da escola. A Bia esqueceu o casaquinho, mas está bem. Ah, e hoje ela trouxe uma flor de jasmim para a professora. Disse que o pai acordou a casa de madrugada porque o jasmim abriu às 3. A moça riu, sem maldade. Criança tem cada uma, né? Engoli. Tem. Respondi. E, ainda no viva voz, o seu Paulo ouviu comigo o recado que o mundo tinha para mim. Então, João? Ele disse, a voz já sabendo, vai ou não vai? Eu fico. Falei, finalmente inteiro. Eu prometi. Desliguei. Ajoelhei no corredor, como na madrugada. Minha mãe encostou a mão no meu ombro. O Miguel passou correndo, capa improvisada de toalha, gritando super-herói não toma banho. A Bia entrou pela porta segurando um galinho de jasmim cortado do condomínio, orgulhosa do crime. O mundo voltou a caber no lugar certo. Os sinais não pararam. Não eram todos os dias. Eram quando eu fraquejava. Quando a conta atrasada virava pesadelo. Quando a solidão me dava vontade de falar sim para qualquer fuga, acontecia alguma coisa. Uma noite, o rádio da cozinha ligou sozinho, sem tomada, e tocou a nossa música. Outra, o aplicativo do banco travou bem na hora de eu fechar um empréstimo que me enterraria por 2 anos.
No dia seguinte, caiu um serviço justo no bairro, pagando em dinheiro. Uma tarde, a Bia chegou com um bilhete escrito com letra de criança. Papai, a mamãe disse para você não se esquecer de olhar o armário de cima. Subi na cadeira. No fundo do armário, esquecido num saco de loja, estava o violão da Ana, com um envelope no estojo e um comprovante de consórcio antigo que a gente achava que tinha perdido. O envelope tinha 2 passagens de ônibus guardadas, a tal viagem que deixamos para depois. No bilhete, a letra dela, para quando a gente puder recomeçar. Eu não recomecei do jeito que a gente sonhou. Recomecei de outro jeito, incluindo as crianças em tudo. O sábado virou dia de feira juntos. Domingo de tarde, passeio à praça. O violão, eu toquei desafinado, mas toquei. A Bia batucou de colher na tampa da panela, o Miguel fez cara de maestro. Cada vez que eu lembrava da proposta de ir embora, os olhos deles me puxavam de volta como elásticos fortes. Pai, e se a mamãe ligar de novo? A Bia perguntou numa dessas noites. A gente atende junto. Respondi. E se ela vier aqui? Miguel quis saber, corajoso só por fora. A gente deixa a porta encostada. Brinquei. Miguel dormiu com a porta encostada. Eu também. Na terceira semana, alguém bateu na porta. Mas não era madrugada. Era tarde de chuva miúda, 3 da tarde, hora de tarefa com lápis mordido e caderno amassado. Abri. Uma senhora de coque firme, guarda-chuva fechado, sorriso que parecia pedir licença por existir. Boa tarde. Sou a dona Irene, do Centro Espírita Luz Pequena, aqui na rua de trás. Olhei por cima do ombro. Minha mãe veio secando a mão no pano de prato. Desculpa a intromissão, a senhora continuou, mas uma moça chamada Ana insistiu muito para que eu viesse. Sorriu de lado, diz que você prometeu. A palavra doeu e curou de novo. Abri a porta. Ofereci cadeira. Fiz café passado no pano, do jeito que a Ana gostava, para ver se atraía mais um pouco dela para a sala. A dona Irene tirou da bolsa um caderninho de capa com flores antigas. Às vezes, a gente recebe recado. Nem sempre é para todo mundo. Às vezes é só para um. Ela folheou devagar. Esta manhã, durante a prece, alguém escreveu isso aqui. Virou o caderno para mim. A letra era a dela. Não igual, mas irmão. Reconheci-os de bolinha dançando. E reconheci as 4 notas desenhadas de leve no canto da página. O recado era curto. João, o Jasmine abre às 3 para você lembrar do que prometeu. Não se perca de nós. Cuide da Bia e do Miguel como eu cuidaria. Se doer, toca música. Eu escuto. Ana. Segurei o caderno com as 2 mãos. A dona Irene esperou em silêncio, com o respeito de quem entra sem sapato em templo alheio. A Bia veio por trás do meu ombro, leu rápido e sorriu como quem reconhece cheiro bom. O Miguel apontou para o desenho das 4 batidas, batucou na mesa. Tum, tum, pausa, tum, tum, tum. Minha mãe enxugou os olhos com o pano de prato como quem já sabia o final e mesmo assim chora. A senhora, tentei, a senhora conhecia a Ana? Não. Respondeu. Ela me conhecia. Não entendi. Lá de lá. Disse só, com simplicidade. A dona Irene guardou o caderno. Se levantou. Se precisar conversar, a casa está aberta. E se vierem mais recados, mando. Sorriu. Eles não cansam da gente, não. Fechei a porta mais leve do que abri. O recado estava dado. Eu havia pedido um sinal que me tirasse da dúvida. Ganhei um caminho. Nessa mesma noite, enquanto eu lavava a louça, o Miguel apareceu na cozinha com uma moeda na mão. Caiu do sofá. Disse. Tava embaixo. Olhei. Era uma moeda riscada no meio. Um risco feito de tanto ser mexida e nervoso. Eu fazia isso quando ficava ansioso, a Ana brigava. Vai gastar a moeda antes de usar. Sorri sem querer. Virei o metal na luz. Alguém tinha riscado com objeto fino, como alfinete, uma palavra minúscula na borda. Fica. A água da torneira continuou caindo. Eu meti a mão no bolso, guardei a moeda, lavei o resto dos copos com pressa para poder ir até a sala respirar. Na hora de dormir, a Bia me chamou baixinho. Pai, eu tenho medo de você ir embora enquanto eu durmo. Sentei na cama dela. Eu não vou. Mostrei a moeda. Se eu esquecer, ela me lembra. É da mamãe? É da gente. Beijei a testa dela. E da música. Ela sorriu com o sono pela metade. Então toca. Toquei batucando na madeira da cama. Ela dormiu no tempo da música. No dia seguinte, o mundo tentou me puxar para fora de novo.
O seu Paulo mandou mensagem com aumento de proposta, dizendo que era a última chance, que homem de família aceita que dá futuro. Eu comecei a digitar um vamos conversar, quando o fixo tocou pela última vez na semana. Deixei tocar 2, 3. Na quarta, atendi. Nada de chiado. Só silêncio. E, de repente, num fundo de silêncio que não é vazio, a voz da Ana, limpa, sem dor. João, obrigada. As palavras saíram em mim antes que eu pudesse segurar. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometi. A linha ficou muda como sala depois da missa. O cheiro de jasmim atravessou a cozinha como se alguém abrisse de novo a porta às 3h07. Eu sentei. Senti. E entendi. A partir dali, eu ia cair outras vezes. A saudade é chão com buraco. Mas se eu escutasse o simples, o cheiro, a música, a moeda riscada, a letra que atravessa o papel, eu encontraria o caminho de volta. Na moldura do quadro, o coração com a mais J ainda estava lá. Não borrei mais. Deixei como sinal de trânsito. Vermelho para o impulso de fugir, verde para ficar. No dia seguinte, marquei com a dona Irene de ir ao centro no sábado. A Bia quis levar uma flor de jasmim. O Miguel perguntou se ia ter biscoito. Eu disse que sim, porque na casa das pessoas de Deus sempre tem água, café e biscoito. Minha mãe sorriu com fé velha. E eu dormi sem pesadelo pela primeira vez desde que a Ana se foi. No sábado, no centro espírita, o médium escreve de olhos fechados e me entrega um bilhete curto. Abra o armário de ferramentas. A promessa tem mais uma linha. Ana. Em casa, ao abrir o armário, encontro um documento que muda tudo. Uma carta que a Ana deixou para mim e para as crianças, com uma segunda promessa que eu nem lembrava de ter ouvido. Promete que vai perdoar quem te ferir enquanto eu não estiver. No mesmo dia, meu cunhado aparece na porta cobrando uma dívida antiga e me acusa do pior momento dele. Entre a raiva e o bilhete da Ana, eu preciso escolher. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir algo importante. Se você acredita que essas mensagens do mundo espiritual têm muito a nos ensinar, inscreva-se no canal e ative o sininho-sino. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que vamos contar aqui. O sábado amanheceu com cheiro de café fresco e o barulho do Miguel derrubando o pote de açúcar na mesa. A Bia, já vestida de vestido florido, segurava firme uma flor de jasmim colhida no quintal do prédio. É para levar, disse. Eu sorri sem corrigir. Na verdade, foi um alívio. Porque desde a visita da dona Irene, eu sentia como se aquele sábado fosse um chamado, não um convite. Chegamos ao Centro Espírita Luz Pequena pouco antes das 9. Era uma casinha simples, de paredes caiadas de branco, teto baixo, ventilador de pás lentas girando no meio do salão. As cadeiras de plástico estavam quase todas ocupadas. O cheiro era de vela apagada misturado com café recém-passado. Na frente, uma mesa coberta com toalha branca e um copo d'água refletindo a luz da manhã. Sentamos. A dona Irene nos cumprimentou com um sorriso curto e me apontou discretamente para um homem magro, de cabelos brancos ralos, sentado à mesa. Ele segurava um caderno de capa azul e uma caneta comum. Seus olhos estavam fechados, a respiração lenta. O silêncio tomou conta da sala. Alguns fechavam os olhos, outros apenas abaixavam a cabeça. O único som era o ventilador rangendo. Então, a mão do homem começou a se mover. Primeiro devagar, como quem procura o traço certo, depois mais firme, como se obedecesse a um ditado que só ele ouvia. A caneta deslizava sem pausa, riscando páginas inteiras. A Bia apertou meu braço, os olhos brilhando como quem já sabia. O Miguel cochichou. Ele tá desenhando. Eu calei com o gesto. Depois de alguns minutos, o homem parou. Respirou fundo. Entregou o caderno à dona Irene. Ela folheou e, sem hesitar, caminhou até mim. Segurava a página com cuidado, como quem leva um recado delicado demais para ser derrubado. Colocou o papel na minha mão. Eu olhei. A letra era parecida com a da Ana. Não idêntica, mas as curvas, os arredondos, o jeito de unir uma palavra à outra. Eu reconheceria entre mil. E a frase, simples, estava ali. João, abra o armário de ferramentas. A promessa tem mais uma linha. Ana. Minhas pernas tremeram. Segurei o papel com força, como se fosse evaporar. A Bia se inclinou e leu alto. Tem mais uma linha, pai. Disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Miguel, confuso, perguntou. Armário de ferramentas? O da varanda? Engoli seco. Sim, era aquele mesmo. Eu nunca tinha mexido direito nele desde que a Ana morreu. Ficava fechado,
abarrotado de coisas velhas, pregos enferrujados, latas de tinta ressecada. Sempre dizia a mim mesmo que um dia arrumaria. Nunca arrumei. Saímos do centro em silêncio. O sol já estava alto, mas eu me sentia envolto numa sombra. Segurei a mão das crianças com força no caminho de volta. A cada passo, a sensação de que ela caminhava conosco era mais forte. Em casa, abri a varanda. O armário estava lá, com o cadeado gasto, enferrujado. Peguei a chave do chaveiro velho. Tremia tanto que deixei cair 2 vezes antes de acertar o buraco. A tranca cedeu com um estalo seco. Quando abri, o cheiro de ferrugem e mofo me atingiu. Empurrei caixas, latas, ferramentas jogadas. Foi então que vi, no fundo, uma caixinha de madeira. Estava empoeirada, mas intacta. Reconheci na hora. Era a caixinha que a Ana usava para guardar papéis importantes, o mesmo lugar onde ficaram nossos primeiros bilhetes de namoro, os cartões de aniversário. Com as mãos trêmulas, puxei a caixa. Abri. Dentro havia um envelope amarelado, dobrado em 4. No canto, em letra firme, estava escrito: para João e para os nossos filhos. Só abrir quando for preciso. Respirei fundo. Era agora. Abri. Dentro, uma carta longa, escrita por ela, em uma noite que eu não soube. A voz dela parecia vir junto com as palavras. Li em silêncio, engolindo lágrimas, enquanto as crianças espiavam por cima do meu ombro. João, se você está lendo isto, é porque chegou a hora. A promessa que você me fez é de cuidar das crianças, e eu confio que você já está fazendo isso. Mas tem mais uma coisa que você precisa me prometer: não deixe o rancor te transformar em pedra. Se alguém te ferir, se alguém te cobrar injustamente, prometa que vai perdoar. Porque o perdão é a única forma de manter nossa família viva, mesmo com a minha ausência. O amor que construímos não pode virar corrente. Prometa, João. Eu estarei com você. A carta caiu do meu colo. Era como se ela soubesse. Como se tivesse previsto. O perdão. Uma segunda promessa, esquecida, oculta, guardada para quando eu estivesse pronto. As crianças ficaram em silêncio. A Bia me abraçou. O Miguel ficou olhando para o chão, sem entender direito, mas sério, como adulto pequeno. Antes que eu pudesse respirar, alguém bateu na porta. 3 batidas secas, firmes. Abri. Era o meu cunhado Mauro, o irmão da Ana. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, o cheiro de álcool impregnado. Ele entrou sem pedir licença. Olhou em volta, fixou o olhar em mim e cuspiu as palavras. Você me deve. E eu não vou sair daqui sem ouvir a verdade. O peso do bilhete da Ana ainda queimava na minha mão. Gancho, parte 3. Mauro revela um segredo guardado há anos. Acusa João de ser o responsável por um acidente que destruiu sua vida. O choque, a raiva e a culpa explodem na sala. Entre a vontade de reagir e as palavras da carta da Ana pedindo perdão, João precisa decidir: seguir o ódio ou cumprir a promessa que atravessou a morte. Mauro entrou sem tirar os olhos de mim. O silêncio da sala se encheu com o barulho dos passos pesados dele e o tilintar das chaves presas na corrente do cinto. A Bia recuou e agarrou minha mão. O Miguel se escondeu atrás do sofá. Eu fechei a porta devagar, tentando não deixar o coração escapar pelo peito. Você me deve, ele repetiu, voz rouca. E não tô falando de dinheiro. Tô falando de vida. Senti o estômago gelar. Mauro era o irmão mais novo da Ana. Quando ela morreu, ele se afundou na bebida e na raiva. A gente quase não se falava mais. Eu sabia que ele me culpava por não ter feito mais no hospital, por não ter salvado a irmã. Mas agora o olhar dele dizia outra coisa, mais funda, mais suja. Do que você tá falando? Perguntei, tentando controlar o tom. Ele riu sem humor. Não finge que não sabe. O acidente, o dia da moto. A lembrança bateu em mim como pedra. Anos atrás, Mauro tinha sofrido um acidente de moto. Bateu contra um carro, quebrou a perna, ficou meses sem trabalhar. Sempre foi uma ferida aberta. Eu não tava lá, Mauro. Você sabe disso. Tentei argumentar. Não tava, mas a moto era sua. Ele cuspiu. Aquela porcaria que você jurou que estava boa. Eu pedi para você revisar o freio. Você disse que estava tudo certo. O freio falhou. Eu quase morri. Perdi meu trabalho, minha vida nunca mais voltou ao lugar. E agora, quando vejo a cara da minha irmã nos filhos dela, eu só lembro que você devia ter me impedido. A raiva dele encheu a sala. A Bia chorou baixinho. O Miguel apertou meu braço, tremendo. Respirei fundo. O bilhete da Ana queimava no meu bolso como fogo escondido.
Prometa que vai perdoar quem te ferir. Mas como perdoar um homem cuspindo veneno na frente dos meus filhos? Como perdoar se cada palavra dele parecia me cortar? Mauro, minha voz falhou. Eu nunca quis que aquilo acontecesse. Você me pediu para olhar a moto. Eu olhei. Juro que olhei. Não vi nada errado. Se errei, foi sem saber. Eu também sofri. Eu também perdi a Ana. Ele socou a mesa. O copo de água tombou, molhando os papéis, inclusive a carta da Ana. Corri para salvá-la, mas já estava manchada. O coração disparou. Mauro riu de novo, nervoso. Você fala de sofrimento, mas quem perdeu fui eu. Você tem os filhos dela, tem a memória dela na sua casa. E eu? Eu tenho só a culpa e a garrafa. As palavras dele pesaram. Pela primeira vez, vi não só a raiva, mas também o desespero. Os olhos dele, vermelhos, não eram só de álcool. Eram de dor antiga, dor que ninguém nunca cuidou. A Bia, inocente e corajosa, se aproximou. Tio Mauro, a mamãe falou que a gente tem que perdoar. Disse, simples, como quem repete lição. Ele congelou. Olhou para ela como se tivesse levado um soco. As mãos tremeram. A respiração acelerou. Eu fechei os olhos por um instante. Senti o cheiro de jasmim atravessando a sala, o mesmo da madrugada. Era como se a Ana estivesse ali, atrás de mim, pedindo: cumpre a promessa. Engoli o orgulho, a raiva, a vontade de gritar. Falei baixo, mas firme. Eu te perdoo, Mauro. Pelo que você disse agora, e pelo que você carrega. Não vou carregar ódio de você. Ele empalideceu. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Cambaleou, como se o chão tivesse desaparecido. Sentou na cadeira, enfiou as mãos no rosto e começou a chorar. Um choro feio, pesado, de homem que segurou anos de mágoa. A sala ficou pequena. O Miguel correu para o quarto. A Bia ficou parada, olhando para o tio como quem olha um gigante desmoronar. Eu fiquei ali, respirando fundo, repetindo para mim mesmo: cumpri a promessa, cumpri a promessa. Quando ele conseguiu se acalmar, falou quase num sussurro. Eu não sei viver sem ódio, João. Não sei. Aprende comigo. Respondi. A Ana não queria a gente assim. Ele olhou para mim de um jeito diferente, como se fosse a primeira vez que me enxergava sem o filtro da raiva. Naquela noite, enquanto tentava dormir, João sonha com a Ana. Ela parece serena e o leva até um corredor iluminado por jasmins em flor. No sonho, ela entrega a ele uma chave dourada e diz: o perdão abre portas que a dor fechou. Ao acordar, João encontra uma chave real caída perto do armário. Mas a chave não é dele. E parece esconder um segredo ainda maior. Aquela noite parecia interminável. Depois que o Mauro foi embora, a casa ficou carregada, como se cada parede tivesse absorvido a raiva dele. O silêncio não era descanso, era peso. Coloquei as crianças na cama, beijei a testa de cada um e fiquei sentado no sofá com a carta da Ana ainda úmida, as manchas borrando algumas palavras. Segurei-a contra o peito, como quem segura o coração no lugar. Adormeci ali mesmo, sem perceber. E então sonhei. No sonho, a casa não existia. Eu caminhava por um corredor comprido, todo iluminado por flores de jasmim em flor. As pétalas caíam no chão devagar, como neve perfumada. O ar era leve, e ao fundo havia uma música suave, as mesmas 4 notas que eu conhecia. Tum, tum, pausa, tum, tum, tum. No fim do corredor, a Ana estava de pé. Vestia o mesmo vestido azul do nosso casamento civil, os cabelos soltos nos ombros, o sorriso calmo. Não havia dor, nem doença, nem sombra. Ela parecia inteira, viva, como se nunca tivesse ido embora. João, ela disse. E só de ouvir meu nome daquele jeito, senti as pernas fraquejarem. Ana, eu tentei falar, mas a voz não saía. Ela estendeu a mão. Na palma, havia uma pequena chave dourada, reluzindo com uma luz própria. Colocou-a nas minhas mãos, fechando meus dedos sobre o metal. O perdão abre portas que a dor fechou. Disse. Use quando for preciso. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, o corredor foi se apagando, pétala por pétala, até tudo virar escuridão. Acordei com o coração disparado. O relógio da sala marcava 3h07. Passei a mão no rosto, tentando voltar à realidade. Então senti algo frio sob os pés. Olhei. No tapete, perto do armário da varanda, havia uma chave pequena, dourada, exatamente como a do sonho. Meus olhos se encheram de lágrimas. Peguei-a nas mãos. Era real. O peso, o brilho,
o frio do metal. Não era minha. Nunca a tinha visto antes. Passei o resto da madrugada olhando para ela, sem coragem de guardá-la e sem saber o que abriria. Na manhã seguinte, levei as crianças para a escola e voltei para casa sozinho. Sentei na varanda, com a chave na mão. O armário de ferramentas estava diante de mim, a mesma porta que já havia revelado a carta da Ana. Olhei para a fechadura. A chave parecia pequena demais para aquele cadeado, mas mesmo assim tentei. Não entrou. Suspirei aliviado e frustrado ao mesmo tempo. A chave era para outra coisa. Mas o quê? Naquele instante, ouvi a voz da minha mãe da cozinha. João, essa chave, parece com as do escritório do seu pai. Meu coração disparou. O escritório do meu pai, que morreu há mais de 10 anos, ficava trancado desde então. Um quartinho nos fundos da casa dele, cheio de papéis, pastas e gavetas que ninguém mexeu. Peguei a chave. Era hora de abrir mais uma porta. No fim da tarde, fui até a casa antiga. O quartinho estava como sempre. Porta fechada, cheiro de poeira passando pela fresta. Encaixei a chave. O metal girou como se tivesse sido feito para aquilo. A fechadura cedeu com um estalo. Entrei. O cheiro de papel velho e madeira tomou conta. Na mesa, em cima de uma pilha de pastas, havia um envelope branco, limpo, diferente de todo o resto empoeirado. Como se tivesse sido colocado ali recentemente. No envelope, meu nome escrito, João. As mãos tremeram. Abri devagar. Dentro, apenas uma folha dobrada. Reconheci a letra imediatamente. A mesma da carta anterior. A letra da Ana. João, você perdoou. Agora está pronto para a segunda parte. Mauro não é seu inimigo. Ele guarda algo que pertence às crianças. Ajude-o, mesmo que doa. Essa chave é o começo. Ana. Meu peito se apertou. Não era só sobre promessas ou perdão. Era sobre algo maior, algo que envolvia Mauro, as crianças, talvez até o futuro delas. Sentei na cadeira do escritório com a carta e a chave na mão. O mundo parecia girar em silêncio. A Ana não só cobrava promessas. Ela me guiava. João decide procurar Mauro. Mas quando o encontra, descobre que o cunhado esconde um objeto antigo, guardado com rancor, que pode mudar o destino das crianças. Entre mágoa, perdão e revelações, a última parte revela o verdadeiro motivo de todos os sinais da Ana. Passei a manhã inteira com a carta da Ana no bolso e a chave dourada fechada na mão. As palavras dela não saíam da minha cabeça. Mauro não é seu inimigo. Ele guarda algo que pertence às crianças. Ajude-o, mesmo que doa. Ajude-o, justo ele, que entrou na minha casa cuspindo ódio, que quase esmagou as crianças com palavras de rancor. Mas se a Ana dizia, era porque havia algo que eu não via. Decidi procurá-lo. Encontrei Mauro na oficina velha onde costumava trabalhar antes do acidente. O lugar estava caindo aos pedaços. Paredes descascadas, cheiro de graxa antiga, ferramentas espalhadas sem ordem. Ele estava sentado num banco, garrafa na mão, barba desgrenhada. O que você veio fazer aqui? Perguntou sem me olhar. Falar. Respondi. E cumprir uma promessa. Ele riu, áspero. Promessa? Você sempre foi bom com palavras, João. Me aproximei devagar. Tirei a carta do bolso e coloquei na bancada. É da Ana. Ele levantou os olhos, desconfiado. Pegou o papel com mãos trêmulas. Leu devagar, os lábios se movendo sem som. Quando terminou, deixou cair. O rosto endurecido amoleceu. Ela escreveu isso, murmurou. Escreveu. E falou de você. Disse que você guarda algo que é dos meus filhos. Mauro respirou fundo, os olhos marejados. Ficou em silêncio por um tempo, como se lutasse consigo mesmo. Depois levantou, foi até uma gaveta enferrujada e puxou uma caixa pequena, coberta de pó. Colocou sobre a mesa. Isso aqui é dela. Eu escondi. Abri a caixa. Dentro havia um colar com pingente de jasmim em prata, delicado, junto com algumas cartas antigas e uma foto da Ana sorrindo com os 2 irmãos ainda crianças. Ela me deu esse colar antes de morrer, disse Mauro, voz embargada. Pediu para eu entregar para Bia quando ela crescesse. Mas eu fiquei com raiva. Achei que você não merecia nada dela. Então escondi. Senti o peito apertar. O perdão que a Ana pediu estava ali, diante de mim, pedindo para nascer. Não era meu, Mauro. Era deles. Falei, firme. Ele assentiu, lágrimas caindo. Eu sei. E agora eu não consigo mais segurar. Peguei o colar nas mãos. O brilho fraco parecia pulsar. Um calor suave percorreu meus dedos.
O cheiro de jasmim encheu a oficina. Mauro também sentiu, vi no rosto dele. Era como se a Ana estivesse ali, testemunhando. Obrigado, Mauro. Disse, sincero. Ele chorou, como criança. E, pela primeira vez em anos, eu o abracei. Não como cunhado, não como inimigo, mas como irmão. Em casa, entreguei o colar para Bia. Ela olhou o pingente e sorriu, os olhos marejados. É da mamãe, né? Perguntou. É, filha. Ela queria que fosse seu. A Bia colocou no pescoço. O Miguel olhou curioso. E eu, pai? Peguei a foto da caixa. Era Ana criança, entre Mauro e outra irmã. Coloquei nas mãos dele. Esse sorriso também é seu. Guarda com você. Naquele instante, o ar da sala se encheu de um calor estranho, como se o sol tivesse entrado pela janela mesmo sendo fim de tarde. A Bia segurou o colar, fechou os olhos e murmurou. Eu sinto ela. Tá aqui. Olhei para Miguel. Ele também sorria, como se tivesse entendido sem precisar de palavras. E eu, no fundo, senti a presença dela. Suave, firme, como sempre foi. Naquela noite, sonhei de novo com o corredor de jasmins. A Ana me esperava, sorrindo. Você cumpriu, João. Disse. Não só a promessa de cuidar, mas a de perdoar. Agora nossos filhos têm paz. E você? Perguntei, a voz embargada. Ela sorriu. Eu nunca fui embora. Estava esperando você abrir a porta certa. Me entregou um abraço que parecia dissolver todas as dores. E antes que eu acordasse, murmurou ao meu ouvido. Cuide deles. E quando sentir o jasmim, saiba, sou eu dizendo obrigada. Acordei com o cheiro de jasmim entrando pela janela. Bia dormia abraçada ao colar. Miguel roncava baixinho. A casa parecia finalmente respirar em paz. Olhei para o quadro do casamento na parede. O coração desenhado no vidro ainda estava lá, firme. Sorri. A promessa tinha sido cumprida. E, no silêncio da madrugada, ouvi baixinho as 4 notas. Tum, tum, pausa, tum, tum, tum. Era ela. Sempre seria.